meio confuso aqui, né? A gente está entrando numa semana, essas próximas semanas aqui, a discutir o que normalmente quem tem curiosidade pela voltametria, perdão, acabei estragando, quem tem curiosidade pela eletroanálise acaba buscando, que é a voltametria, tá certo? E a diferença da voltametria para a potenciometria e algumas particularidades desse tipo de experimento. No finalzinho, já estava um pouco adiantado, eu queria fazer um comentário sobre o eletrodo, o contra-eletrodo. Jesus, imagina se eu cancelo isso aqui, salva. Imagina se eu não salvo um negócio essa lousa aqui. Então vamos colocar aqui como, sei lá, voltametria. Bom, já salvei aqui, voltametria. Já está indo, tá? Tá. Então tá, voltametria. Na realidade eu quero abrir um quadro mais simplesinho. Aí nosso quadro mais simplesinho, vamos para cá, beleza. Seria uma segunda prancha, né? A gente está colocando um assunto de voltametria de um modo geral. Voltametria de um modo geral. E vamos falar agora um pouquinho sobre o contraeletrodo. O contraeletrodo. É um nome esquisito, né? Parece coisa de videogame, de filme, né? Parte 2. O contraeletrodo, o Império contra-ataca, ou o contraeletrodo, a revanche, ou o contraeletrodo, No Surrender, No Retreat, como Jean-Claude Van Damme. Bom, o contraeletrodo, ele é também chamado de eletrodo auxiliar, tá? O eletrodo auxiliar. Eletrodo auxiliar. Por que o contraeletrodo é colocado no sistema de voltametria? Veja, a voltametria, ela implica diretamente que eu tenho um potencial aplicado, tá certo? Se eu tenho um potencial aplicado, eu não posso dizer que a minha célula está em equilíbrio. Estamos vendo isso recursivamente, né? Um particular da pedagógica chamado aprendizado por reforço. A gente vai insistindo. Então você tem um potencial aplicado, que significa que a sua célula eletroquímica, ela não se encontra em equilíbrio. Bom, se você tem um potencial aplicado, veja que uma célula em equilíbrio é uma célula de 2 eletrodos, né? Eu tenho um eletrodo que a gente pode chamar um eletrodo indicador, você tem um eletrodo sensor, um indicador, mais um eletrodo de referência. A célula em equilíbrio tem isso. Quando eu tenho um potencial aplicado, agora eu já chamo de um eletrodo de trabalho mais um eletrodo de referência. Certo? Então muda um pouco aqui esse esquema, né? Esse esquema é um pouquinho diferente. Pois bem, quando eu tenho um potencial aplicado, vou colocar aqui com essa corzinha, isso significa que esse potencial aplicado, como é que eu faço isso aqui bonitinho agora? Vamos colocar assim, ele poderia afetar esse eletrodo de referência. Né? Porque em potenciometria a gente não tem que se preocupar com isso, né? Vamos dizer, a preocupação com o contraeletrodo e o eletrodo auxiliar em potenciometria, nos diagramas você não vê. Até existe, mas assim, você não vê. Existe situação, mas você não vê isso. Você vê sempre desenhos de 2 eletrodos. Quando você chega na voltametria, você vê 3 eletrodos. Por quê? Porque o potencial que você aplica no sistema pode vir a perturbar o eletrodo de referência. Então, nesse sentido, você utiliza como solução uma ligação ao chamado contraeletrodo. Esse contraeletrodo é CE, né? Vou colocar aqui o contraeletrodo CE. Certo? Para que serve o contraeletrodo? O contraeletrodo serve, vamos colocar serve mesmo, serve para que a corrente passe, ou a corrente não passe
não passe pelo eletrodo de referência. Basicamente é para isso que ele serve. Tá? Isso é feito, que não passe pelo eletrodo de referência. Isso é feito quando você coloca, por exemplo, aqui, vamos colocar para cá, né? A gente não está dividindo a tela, então vamos manter aqui, ó. Você tem, fazer um círculo aqui, ó, assim, ó, certo? Aqui você tem a leitura do eletrodo de trabalho, aqui você tem a leitura do eletrodo de referência. Nossa, eu posso colocar, eu posso colocar, tá bom, contra o eletrodo aqui, e aqui o eletrodo de referência, tá bem? Então você coloca os 3 eletrodos interligados no circuito elétrico, tá certo? Então ele serve para que a corrente não passe pelo RE, através de um circuito elétrico. Através, dizem que através não é muito bom, através é quando você atravessa a parede, atravessa o vidro. Por um circuito elétrico. Um circuito elétrico específico. Então vamos colocar um circuito específico. Um dos 3 ou 4 circuitos específicos é chamado de feedback loop. Feedback loop. Esse feedback loop com o circuito elétrico, ele faz basicamente com que entre o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo eu tenha aqui uma medida de corrente em amperes. Separadamente, entre o eletrodo de trabalho e o potencial, eu tenho aplicação do potencial, certo? Então veja que ele consegue separar. Eu consigo separar, e isso é importante, porque o que faz esse feedback loop? Ele separa, vou botar aqui embaixo, ele separa as medidas, quais? Medidas de corrente, medidas de potencial, ele separa essas medidas. Isso significa o seguinte, que ao separar essa medida, vou colocar até em amarelo, né? Isso implica dizer que I e V não são monitorados simultaneamente no mesmo eletrodo, no mesmo circuito do eletrodo. Porque senão ia ser meio complicado, né? Como que você, do eletrodo de trabalho, se você está aplicando um potencial no eletrodo de trabalho, como é que você vai aplicar um potencial e medir uma corrente ao mesmo tempo? Então, na verdade, você tem um dos aspectos, né, da separação de circuitos, esse feedback loop, tá, que separa. O ideal, até vou colocar aqui como outra corzinha, vamos colocar aqui, não passa pelo RE. O ideal, mas que a gente não vê, né, isso aqui é igual o gás ideal, a gente não vê, não existe. O ideal seria que o CE ficasse separado. Algumas vezes, tem um outro artigo na literatura, você pega o CE separado. Ele ficasse isolado, e esse isolamento poderia ser propiciado de 2 coisas. Compartimento isolado da célula, um compartimento separado. Então a gente está falando alguma coisa assim. Você tem lá a sua célula eletroquímica aqui, né? E aí de alguma maneira você tem aqui uma ponte salina, por exemplo, com uma pequena célula eletroquímica de mesma composição em que o CE ficasse aqui, tá? E aqui você coloca o WE, sempre lembrando, né, WE e RE, que do ponto de vista prático, a gente coloca aqui WE e RE, tem que ter uma distância minimizada, mínima. Essa distância mínima acaba reduzindo o efeito de queda única. Lembra?
Quer dizer, aqueles problemas da queda ômica, da capacitância de dupla camada, né, os efeitos de dupla camada, distorções, isso tudo está valendo. E como está valendo para o fenômeno voltamétrico, como a gente vai continuar observando. Mas, aqui, só sugerindo, né, o ideal seria que você tivesse o contra-eletrodo separado do sistema. Ou você colocaria ele num compartimento separado, ou você utilizaria um sistema de FRIT, né, um sistema de sinterização. Eu não sei se sinterização é um termo correto, né, ou um sistema de FRIT, que é aquele em que você, por exemplo, coloca lá sua célula eletroquímica, aí você tem aqui o WE, você tem aqui o RE, e você tem aqui também o CE, só que ele está separadinho aqui embaixo. Então não há um contato, há um contato, um contato elétrico, vamos dizer, pela condução, aquela história, né? A corrente é conduzida em solução pelos íons, e a corrente é conduzida por elétrons nos fios. Mas se você faz um isolamento, tipo esse que a gente vê muito e viu em eletrodos de referência, dupla junção, mais óbvio ainda, você conseguiria evitar um fenômeno. Quer dizer, por que o ideal é ficar isolado? Né? Vamos ficar mais uma cor aqui, o negócio é ficar bem cheguei aqui. Ó. Por que o ideal é ficar isolado? A ideia de ficar isolado é evitar a primeira lei de Faraday, ou evitar a lei de Faraday, sobre o cérebro, sobre o contra-eletrodo. O que nós estamos falando? A gente está falando que existe uma carga que é associada a uma corrente, quando essa corrente é gerada, pela constante de Faraday vezes a quantidade em mol. Isso significa que o contra-eletrodo, vou puxar para cá, portanto, contra-eletrodo pode sofrer deposição de material, eletromodificação. Essa é uma das razões, inclusive, pelos quais, para evitar isso também, se ele pode sofrer uma modificação, solução de contorno, uma solução de contorno que não é super, plus, etc e tal, mas é que você vai ver muito por aí. Esse eletrodo, você utiliza platina, alta área de superfície, tem outras explicações para alta área de superfície, porque aí toda a corrente gerada ela vai ser menos afetada no eletrodo de referência, se a sua área de superfície contra o eletrodo é bem maior, e se sua área de superfície é bem maior, inclusive, que o do eletrodo de trabalho, então eles falam 50, 100 vezes maior que o eletrodo de trabalho, para segurar, né, essa carga, ser uma espécie de pia de elétrons, né, chamada sink, electron sink, utiliza-se platina, porque platina é um material, e esses materiais devem ser, para o eletrodo de trabalho, inerte, ou seja, mínimo reativo possível para que não haja o fenômeno das leis de Faraday sendo aplicados ali, e você tem um contra-eletrodo que fica sujo, por assim dizer, porque a ele você tem um material absorvido que pode alterar a forma com que ele responde no sistema voltamétrico, tá certo? Acho que basicamente era isso que eu queria colocar para vocês, um tangente, mais uma vez, né, a colocação, a ideia do contra-eletrodo. Lembrando aquela história, em potenciometria a gente não vê contra-eletrodo. Por quê? Corrente zero. Tá certo? Aliás, essa corrente zero, antes que eu encerre, é bem interessante. Eu não coloquei a corrente zero aqui, né? Em equilíbrio. Tá certo? Quando você tem um sistema em equilíbrio, quando você tem um sistema que se encontra em equilíbrio, deixa eu colocar com uma outra cor aqui, já coloquei amarelo, coloquei verde, coloquei esse, coloquei aquele, deixa eu colocar um azul, nem enxergo direito o azul. Quando você tem esse sistema em equilíbrio aqui, ó, você pode dizer que o sobrepotencial é igual a zero, né? A gente já colocou isso, o sobrepotencial é igual a zero. Num experimento potenciométrico, a gente não fala em sobrepotencial, mas num experimento voltamétrico, você fala em sobrepotencial. Esse sobrepotencial sendo igual a zero, deixa eu caprichar nesse eta aqui, que esse eta ficou pequenininho. Agora ficou um etão.
Esse potencial sendo igual a zero é o que muita gente fala por aí, aparece muito na literatura, como sendo o OCV, ou potencial, vou colocar em inglês, Open Circuit Voltage, tá? Que em português seria o que se chama de potencial de circuito aberto. Potencial de circuito aberto, que também acaba tendo nome como curto-circuito. Por que curto-circuito? Porque eu não estou aplicando nada de circuito. É como se eu estivesse aplicando um potencial, só que alguma coisa estivesse fora da tomada, está em curto-circuito, não estivesse funcionando, estivesse queimado. Quer dizer, se o potencial gerado ali acaba sendo o potencial nulo. Tá bem? Muito obrigado.